Olá pessoal, meu nome é Marcelo Campos. Nesse breve vídeo eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre constelações organizacionais ou constelações empresariais, tudo bem? É uma ferramenta de consultoria, né? É uma técnica muito eficiente, né, para você elaborar diagnósticos sobre uma empresa e que foi construída a partir de uma técnica psicoterapêutica chamada de constelação familiar. Você já ouviu falar disso? Constelação familiar é uma técnica muito eficiente para ajudar a identificar no indivíduo, né, padrões de repetição inconsciente de comportamentos, né, normalmente adquiridos da figura do pai e da mãe. Né, o que a gente chama de modelagem transgeracional. Né, não, são transmitidas de uma geração para outra e são reproduzidas de maneira inconsciente. Né. A grande vantagem disso é que quando eu identifico esses padrões, quando eu me torno consciente deles, eu posso modificá-los, né? Eu posso me tornar autônomo em relação a essa repetição mecânica e fazer diferente. Né? Tudo bem? E outra coisa importante de explicar, né? Então vem desse processo, né? Desse novo olhar para o psiquismo humano, né? Do universo de constelações familiares. Na empresa, pessoal, é importante entender que existem dois olhares fundamentais, né, e que são complementares. A primeira lógica, né, o primeiro paradigma que eu penso numa empresa é olhar para a empresa como se fosse uma grande máquina. Né? Uma estrutura que tem suas peças e que quanto melhor está azeitado, né, mais, as pecinhas lubrificadas, mais rapidamente e de maneira mais qualitativa eu consigo produzir alguma coisa, um produto. Essa é uma lógica essencial, funciona muito bem, é muito eficiente, né, principalmente quando eu penso em lógica de linha de produção. O grande problema desse paradigma é quando eu tento ver os colaboradores exclusivamente como peças dessa máquina maior. Né, como se fossem a mesma coisa que as outras máquinas, né, como operadores de máquina exclusivamente. E é muito fácil perceber que isso, embora possa me trazer resultados imediatos, né, a médio e longo prazo essa lógica faz com que eu perca os meus melhores funcionários. Né. As pessoas estão muito longe de ser apenas isso. É uma maneira muito primária de olhar para o ser humano dentro do ambiente de empresa, pessoal. Né. Apenas como o fabricante das coisas. Né? E aquela lógica de motivar cada vez mais ele para ele produzir cada vez mais rápido. Né? E é muito fácil perceber que quando eu submeto as pessoas durante muito tempo a rotinas muito repetitivas, né, elas na verdade caem de produção, elas se desestimulam e elas acabam indo embora. Né? Então, o que é fundamental compreender é que as pessoas inseridas nas organizações, nas empresas, elas continuam sendo seres humanos. Né? A empresa também é um espaço em que a pessoa se realiza enquanto ser humano, se desenvolve e cresce. Né? E principalmente se relaciona com outros seres humanos. Não é difícil perceber que uma pessoa... É muito comum nos ambientes empresariais, né, nas empresas, que as pessoas encontrem o amor da vida delas entre os seus colegas de trabalho. Né, um outro colega, uma outra colega com quem trabalha. Né. Essa dimensão das relações é muito importante para as pessoas. E, né, ajuda a explicar o sucesso da pessoa, né, enquanto profissional, né, desempenhando as suas funções. Também não é difícil entender, né? Peguem uma lógica de uma pessoa, por exemplo, da área da saúde, que é muito bem remunerada, mas está trabalhando num hospital público em que, por mais que ela se esforce, ela não consegue dar conta da quantidade de pessoas que procuram o serviço. Né? Ela se mata a trabalhar, olha no corredor e ainda tem um monte de gente, né, irritadíssima esperando para ser atendida. As pessoas reclamam o tempo todo, né, que o serviço não está dando conta de oferecer um bom atendimento. Veja bem, ainda que muitas vezes as pessoas sejam muito bem remuneradas, muitas delas acabam optando por trocar esse ambiente de profissional por um outro ambiente, em que às vezes até elas ganham menos, mas elas atendem menos pessoas, né? Elas se percebem fazendo a diferença na vida das pessoas, elas conseguem se perceber atendendo bem essas pessoas, e elas recebem a gratidão dos clientes. Né? Que isso, né, que é uma forma secundária de remuneração muito importante também, e que nos realiza enquanto pessoas. Né?
eu ganho menos financeiramente, mas eu vejo mais sorrisos, né? E isso me realiza mais enquanto pessoa. Percebe a lógica? Então, muitas vezes, a nossa necessidade de nos sentir pertencendo, atendendo às necessidades de um grupo e principalmente ajudando a lidar com as nossas dificuldades existenciais e dificuldades e necessidade de crescimento interior. O ambiente profissional dá conta de tudo isso, né? Ou pode dar conta de tudo isso. E é importante compreender essa dimensão também, né? Então é uma lógica que não vê a empresa como robô, né, como uma máquina, mas vê a empresa como um grande sistema social e humano, né, de interrelacionamento de pessoas, né, que se realizam nesse espaço. Então, como funciona esse serviço de consultoria? Né? Então, a primeira leitura de constelação numa empresa normalmente é feita com os proprietários e com os principais diretores. Então, não é dialógico, eu preciso conversar muito pouco com as pessoas, né? Na verdade, nós criamos uma representação espacial da empresa, utilizando pessoas para representarem as dimensões fundamentais do que eu quero olhar, né? Sei lá, os produtos, os diferentes ambientes da empresa, os clientes, os principais colaboradores, né, as principais equipes. Né? Eu crio representações, eu crio imagens, né, espaciais e observo a movimentação que se produz nessas imagens e a partir dessas imagens, então, o facilitador dá uma série de feedbacks, né, que ajudam as pessoas a entenderem quais estão sendo os gaps de realização daquela empresa enquanto um sistema humano. Né? Onde está havendo desequilíbrio, onde está havendo bloqueio, onde está havendo conflito. O interessante é que essas imagens, elas sugerem um caminho de harmonia, elas mostram, né, um processo de construção da solução. É muito eficiente, é muito legal. Existe uma outra dimensão que eu posso trabalhar a constelação, que é já nas empresas, com os funcionários, com os colaboradores. Né? E é principalmente quando eu estou pensando em lógica de cultura organizacional. Então, eu posso pegar equipes específicas e constelar as equipes, né, ou a empresa como um todo, né, para ajudar as pessoas a entenderem qual é a dificuldade delas para aceitarem a cultura organizacional, né, para serem eficientes, né, e para identificar suas resistências em relação à cultura. Eu também posso trabalhar isso quando eu estou pensando lógica de construção de autorresponsabilidade de uma equipe, né, para a equipe identificar quais são os gaps emocionais, né, e os bloqueios na relação entre os integrantes da equipe também. É muito legal, muito eficiente, dá muito resultado. Né? Sempre estimula muito as pessoas a participarem a mais, a se verem como integrantes do processo. Né? Existem 3 dimensões fundamentais aí, pessoal, que uma constelação ajuda os colaboradores a enxergarem. Né? Exatamente terem consciência do local, o lugar que é adequado, né? Onde é o lugar deles dentro desse sistema. Né? As trocas que existem dentro desse sistema, né? Exatamente o que ele precisa entregar, o que ele tem para receber, né? Não só em relação à empresa, mas em relação aos outros integrantes do sistema, né? Da equipe. E o respeito das diferentes hierarquias que estão inseridas numa equipe. Né? Não é simplesmente a questão do chefe e do funcionário. Né? Mesmo entre os iguais, né? Existem hierarquias que têm a ver com tempo de serviço, com capacidade criativa, com volume de entrega, né? De doação para a empresa. Então existem vários respeitos hierárquicos que precisam ser construídos dentro de uma equipe. E quando as pessoas veem isso, visualizam, né, aprendem a lidar com isso normalmente traz um retorno muito grande em termos de satisfação e de eficiência para o trabalho, né, e de construção de um ambiente proativo, né, que estimula o crescimento das pessoas e o atendimento das suas funções. Tudo bem? E o último ponto que eu gostaria de destacar, essas constelações ajudam também, pessoal, a visualizar uma coisa que normalmente as pessoas ignoram, né? Que é um funcionalismo básico do psiquismo humano que a gente chama de espelhamento. Nós, quando nos relacionamos com as pessoas, né, muitas vezes nós estamos vendo as pessoas enquanto espelhos de outras coisas, né? E às vezes existem conflitos numa relação de uma pessoa com outra que são completamente externos, né,
a individualidade daqueles dois, né? Vou dar um exemplo bem básico, né, e bem didático, né? Quando eu sou um funcionário, por exemplo, e tenho um chefe, é muito comum que eu projete no chefe a metáfora fundamental da figura de autoridade. E para a nossa psique, tradicionalmente, a figura de autoridade é o pai, né? A maneira como eu me relaciono com o pai, vocês podem observar, normalmente tem muita relação da maneira como eu me relaciono com o chefe. Eu espelho essa relação. Então veja que às vezes o fato de eu ter uma relação difícil com o pai pode dificultar que eu me relacione com um determinado chefe que inconscientemente me chama muito, né, eu associo muito a figura do chefe, perdão, do pai, seja por aparência física, por tom de voz, por coisas assim. Nós temos cada vez mais a presença de chefias femininas, né? E em relação aos funcionários, isso muitas vezes também cria um espelhamento com a figura da mãe, né? E as mesmas dificuldades na relação com a mãe muitas vezes são projetadas e espelhadas na relação com a chefe. E da mesma forma, inversamente, pessoal, o chefe, a chefe, né, o profissional numa posição de comando, muitas vezes ele espelha nos funcionários a maneira como ele se relaciona com seus filhos. Então, se fazer consciente dessa dimensão, compreender como essas coisas fazem, né, e principalmente aprender a desarmar esses espelhamentos, né, oferece uma possibilidade, uma oportunidade de crescimento profissional, de crescimento como adulto, né, de construção de um espaço de relações adultas e profissionais muito grande, né? E a constelação é muito eficiente para mostrar, né, ajudar os profissionais a identificarem essas dificuldades. Tá bom? É isso, né? Então, esse trabalho normalmente é feito em grupo, como eu estou dizendo, né? É um trabalho de consultoria em grupo, né? Existe uma maneira de trabalhar individualmente isso também, com outras ferramentas de cunho terapêutico, né? Mas eu vou falar um pouquinho sobre isso num outro vídeo. Eu agradeço aí pela atenção, pessoal. Um grande abraço a todos.